Amados irmãos, a paz do Senhor, pastor Leonardo Correia e o seu canal Mover Pentecostal, a palavra de Deus pregada com unção e poder. E nessa hora eu quero convidar você para dar aquele like, pedir a você que ajude o nosso canal, comente, compartilhe, faça com que as pessoas tenham acesso a essa palavra que nós estamos sempre ministrando aqui no nosso canal. E quero convidar você para nós meditarmos na palavra do Senhor hoje, no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Você que é uma pessoa que ama a obra missionária, esse texto, essa mensagem que nós vamos ministrar, é tudo a ver com relação à obra missionária, e você é o nosso convidado para, junto conosco, meditarmos aqui nessa palavra. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amados, não existe obra missionária sem a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há missão. Por isso, nós queremos trazer para você uma palavra para que você entenda a importância que é o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na obra missionária. Então, vamos falar sobre o Espírito Santo e a missão. Primeiro, nós vamos falar que o Espírito Santo é ele quem ensina. Está lá em João capítulo 14, verso 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todos nós sabemos que os discípulos tiveram um intensivão, 3 anos e meio com Jesus. Então foi muita informação, muita ensinamento, e eles estavam agora preocupados como é que iriam lembrar de todos os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor tinha passado para ele ao longo desses 3 anos e meio. Mas Jesus os garantiu que ele ia enviar um ajudante, um Consolador, o Espírito Santo, que nos ensinaria tudo que ele devia falar e, inclusive, vos lembraria de tudo aquilo que era necessário lembrar para a obra. Amado, o Espírito Santo, ele abre a nossa mente para a gente entender a palavra do Senhor e guardá-la. Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em memorizar, mas o Espírito Santo, ele vai nos ensinando, ele vai nos lembrando. Às vezes até você não lembra de um versículo, mas quando você menos espera, o Espírito Santo traz à sua mente. Então, essa é uma das coisas que acontece na vida do missionário, o Espírito Santo está sempre lembrando a ele, das abordagens, dos ensinamentos de Jesus. E nesses ensinamentos, ele utiliza nas suas estratégias de evangelismo no campo missionário. A segunda coisa que nós podemos falar sobre o Espírito Santo e a missão, que é ele quem dá ousadia para a obra. No livro de Atos, capítulo 1, verso 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos vós que habitais de Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Pedro, depois da passagem do Espírito Santo, você vai ver acontecendo o Pentecoste, você vai ver a grande mobilização do povo indo até aquele local onde estava vendo o movimento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e muitos achavam que ali os homens estavam embriagados, mas Pedro foi tomado pelo poder do Espírito Santo e pôs-se em pé e deu a ousadia para que ele pudesse pregar com
força, com graça e com conhecimento. E naquele dia, quase 3.000 almas aceitaram Jesus, né? Então você vê que o Espírito Santo é quem dá ousadia. Primeiro ele nos ensina e depois ele nos dá ousadia. Quantos testemunhos, quantos relatos missionários nós temos aí de pessoas que eram tímidas, eram bem reservadas, e quando foram cheios do Espírito Santo tornaram-se verdadeiros arautos da palavra do Senhor, né? E essa é também um dos trabalhados do Espírito Santo na obra missionária. Outra coisa que nós podemos também falar sobre o Espírito Santo e a missão é ele quem separa para a obra. Atos 13, verso 2, está escrito: e servindo eles ao Senhor, jejuando, orando, disse o Espírito Santo: apartai-os para mim, a Paulo e a Barnabé, para uma obra que eu tenho chamado. Olha que coisa maravilhosa, né? Todos nós sabemos que é muito importante estar preparado, é muito importante estudar, mas quem separa o obreiro é o Espírito Santo. Aqui nessa ocasião, nós vemos que toda a igreja está reunida, a igreja está orando, mas o Espírito Santo, para aquela ocasião, separou a Paulo e a Barnabé. Quero dizer, irmãos, né, que naquela ocasião também tinha outras pessoas capacitadas, né, mas para aquela situação específica, Deus queria Paulo e Barnabé. Quem separa para a obra não é grau de parentesco. Quem separa para a obra é o Espírito Santo. Às vezes, alguém separa por conchavos, por panela, por grupinho, mas sempre nós vemos problemas acontecendo nessas ocasiões. Quando é o Espírito Santo que realmente separa a pessoa para a obra, as coisas andam na direção de Deus. O Espírito Santo e a missão, nós podemos falar também que ele é quem envia. Nós vimos que o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo dá ousadia, o Espírito Santo que separa, e também o Espírito Santo é quem envia. No 13 e 4 de Atos dos Apóstolos, né, foi enviar Paulo e Barnabé. Ele separou e enviou eles para cumprir um chamado, para cumprir uma obra que estava reservada. Então, amados, às vezes você é separado, mas tem que esperar o momento do envio, né? Não podemos separar alguém e enviar logo. Às vezes nós separamos alguém, precisamos prepará-lo, capacitá-lo para enviar para a obra missionária. Quando eu estava na obra missionária, eu ouvi falar muito sobre o RPM, que é Retorno Prematuro do Missionário. E o que era isso? Eram pessoas que realmente tinham chamado, mas não tinham sido preparadas, né, no tempo hábil para ser enviada. E quando se depararam com a situação do campo missionário, retrocederam, voltaram. Talvez como João Marcos, né? Nós temos como exemplo isso João Marcos, que foi, né, o caso que ele estava na obra ao lado de Paulo e voltou para casa, né? Nós chamamos isso na linguagem missionária de RPM, Retorno Prematuro do Missionário, né? Ele está com chamado, mas ainda não está preparado. E muitas vezes as pessoas têm mandado missionário que não estão realmente preparados. Tem estudo, tem conhecimento e às vezes não é a hora. Mas também não posso aqui abrir mão de falar que existe também coisas administrativas que acontecem, tipo o abandono do missionário. Muitas agências missionárias, muitos ministérios enviam um missionário para um campo e quando analisam um ano da permanência desse missionário no campo, aí o abandonam. Nós conhecemos vários testemunhos de missionário que foi abandonado pela agência, pelo ministério, por dizer que ele não estava dando a resposta que a igreja queria. Qual é a resposta que a igreja queria?
Então você já entendeu aí o que eu estou querendo falar. Porque para muitos pastores, né, para muita gente, o missionário é uma linha de produção. Ele vai para um local, né, e se daqui a 6 meses não tiver a igreja lotada enviando recurso para a sede, esse missionário não tem chamado. Mas quem tem um entendimento da obra sabe que isso aí é um investimento e não uma despesa, certo? Então, o Espírito Santo, ele, na missão, ele é quem ensina, é ele quem dá ousadia, é ele quem separa e é ele quem envia. E quando você é enviado pelo Espírito Santo, tudo está dentro dos conforme acontece. E lembrando que uma missão é uma missão. De repente alguém pode ir para um local, fazer uma missão e retornar, certo? Alguém pode ir, passar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos lá e depois retornar. É uma missão, né? E também pode ter a pessoa permanente, ele fica lá, né, e tornar-se o pastor efetivo daquela obra, né? Atos dos Apóstolos diz também que ele é quem direciona. Atos 16:7. E chegando ele em Misa, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Às vezes eu lia esse versículo e ficava, e eles não iam, não era fazer a obra, eles não iam, né, evangelizar, mas o crente, o missionário, toda vida que ele vai fazer algo, né, ele tem que orar, ele tem que obter a resposta de Deus. Não é porque eu estou com 20 anos de crente, eu tenho a estratégia, eu faço do jeito que eu quero. Não, Senhor. Crente, missionário, na obra missionária, na obra do Senhor, todas as vezes que você for fazer alguma coisa, você tem que orar, você tem que buscar a resposta de Deus, confirmação de Deus, se aquela empreitada que você está querendo entrar, está realmente na direção de Deus. Olha que coisa interessante, era Paulo e Barnabé, e o Espírito disse que não era para ir, tá? Então tudo tem a hora direcionada pelo Espírito Santo. Acabamos de ver que ele separa, ele quem envia e ele é quem direciona, tá bom? É ele quem realiza sinais. Atos 5:12 assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Quando Jesus estava com os discípulos, ele envia na missão de 70 e sopra sobre eles o poder do Espírito Santo, para que eles tenham uma ideia do que é ser usado pelo poder de Deus. E eles ficam maravilhados, né, pela primeira experiência de eles mesmos usarem as mãos para curar. Quando Jesus sobe e batiza ele com o Espírito Santo, deixa sobre eles o poder do Espírito Santo. E nós vemos, né, já Pedro e João entrando na porta do templo, curando aquele paralítico, e vemos vários outros milagres acontecendo com a comunidade através da vida dos apóstolos. Curas, cegos, pessoas sendo libertas de opressão demoníaca. E são tantas situações que o Espírito Santo realizava através da vida dos apóstolos. E nós sabemos que uma coisa que o missionário deve ter na sua vida é a intimidade com o Espírito Santo para realizar milagres, realizar sinais. Quando ele está numa comunidade, ele tem que ser um canal de Deus, do sobrenatural de Deus sobre a vida da comunidade. É muito importante o Espírito Santo estar dominando as estratégias do missionário, porque através do missionário o Espírito Santo vai realizar grandes milagres, grandes sinais no meio da comunidade, e essa é uma ferramenta que nenhuma outra religião tem, nenhum outro movimento religioso tem. Só os cristãos possuem a presença, a colaboração do Espírito Santo. Também nós vemos que o Espírito Santo, ele é quem batiza. E isso é uma coisa tão maravilhosa
que Jesus deixou para todos nós essa grande maravilha, o sinal, o batismo com o Espírito Santo. É uma coisa tão importante que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, né? Cornélio era um homem religioso, era um homem temente a Deus, um homem que orava, um homem de coração aberto, que era abençoador daqueles que necessitavam, mas de repente lhe apareceu um anjo e disse para ele que ainda lhe faltava alguma coisa, faltava ser batizado no Espírito Santo. Nós somos pentecostais, nós temos por base a igreja, no seu início, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhe concedia, olha que coisa maravilhosa, nenhuma outra religião tem essa intimidade, esse grau de intimidade que os cristãos têm. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, as ferramentas que a igreja utiliza através do Espírito Santo para o seu desenvolvimento missionário. Obra missionária sem unção, sem a presença do Espírito Santo, não existe. Você tem que estar pautado na palavra, você tem que estar capacitado na palavra, mas também tem que ter intimidade com o Espírito Santo, tem que conhecer o que é batismo com o Espírito Santo, tem que ser batizado no Espírito Santo. Deus não queria que Cornélio fosse apenas um mero religioso, e nem Jesus quer que nós sejamos meros religiosos. O Espírito Santo está aí à disposição da igreja, a sua graça, o seu poder, os seus dons, profecia, visão, revelação, discernimento do Espírito, dons de cura e muito mais. Tudo isso é acessórios, ferramentas que o Espírito Santo tem para usar na obra missionária. E você, meu amigo, você, minha amiga irmã, que deseja, que tem um chamado, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu quero falar para você, o Espírito Santo vai te batizar, ele vai te encher, porque é uma ferramenta necessária para a obra ser batizado com o Espírito Santo. É imprescindível a intimidade, é imprescindível crer nos dons, é imprescindível ter o discernimento da palavra, dom da palavra, para estar na obra missionária. Quero terminar aqui essa reflexão dizendo para você: não existe obra missionária sem a atuação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse lá em João, se não houver sinais, o povo não crê. Veja bem, o cristianismo não era apenas uma ideia de mais uma religião. Não, nós somos diferentes. Os cristãos somos diferentes. Nós somos os únicos que temos a presença real de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo está em nós para nos usar, para nos capacitar, para nos usar, para nos ensinar, para pegarmos e sermos enviados por Ele. Ele trabalhar na nossa vida, quer dominar 100% na nossa vida. Agora cabe a mim, cabe a você, que é ser cheio do Espírito Santo, que quer realmente conhecer o sobrenatural de Deus, dizer: ó Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo, usa a minha vida, eu me coloco à tua disposição. E mais, não privar, Paulo dizia para Timóteo, não prive o Espírito Santo, não prive o Espírito Santo, deixe ele lhe dominar, deixe ele lhe usar, desperta o dom de Deus que há em ti. Todos nós somos chamados para uma grande missão. E você que está me vendo nesse vídeo, está me vendo nessa reflexão, você sabe que Deus tem uma grande obra na sua vida e Ele conta com você para fazer missões. Ele conta com você, mas Ele quer que você esteja disposto, porque Ele quer te ensinar, Ele quer te dar ousadia, Ele quer te separar, quer te enviar, Ele quer te direcionar na obra,
quer realizar sinais sobre a comunidade através da tua vida, e Ele quer batizar pessoas com o Espírito Santo através da sua vida. Coisa maravilhosa é você ter essa experiência. Primeiro, de ser batizado no Espírito Santo. O segundo, é de ser usado por Deus através do Espírito Santo, para que outras pessoas alcancem essa maravilha que é, esse mistério que é ser batizado no Espírito Santo. Curta, comente, compartilhe. Pastor Leonardo Correia, seu irmão e servo, aqui no canal Mover Pentecostal, a palavra de Deus pregada com o seu poder. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.